Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, nós nem terminamos ainda de comer as nossas caixas de chocolate, os panetones do Natal, e a Santa Igreja já coloca diante dos nossos olhos, na sua imemorável tradição litúrgica, os paramentos roxos, que indicam tempo de penitência. A Igreja, nossa mãe, já fecha os nossos lábios para que não se pronunciem mais até o sábado santo os aleluias festivos. Nós já não ouviremos desde ontem à noite, não ouvimos mais, e não ouviremos até o sábado santo, sábado da Páscoa, os aleluias durante as missas. Já não vemos mais flores sobre os altares, o órgão se contenta somente acompanhar o canto gregoriano, já não toca mais fora disso. É o grande tempo da penitência que aos poucos se inicia. Esse tempo que nós chamamos hoje de Septuagésima, porque estamos nos 70 dias que nos separam da Páscoa, tem alguns domingos ainda, será o próximo domingo a 60ª, 60 dias que nos separam da Páscoa, a 50ª, 50 dias que nos separam da Páscoa, e a 40ª, mais popularmente chamada de Quaresma, nos 40 dias que nos separam a Páscoa. Esses 3 domingos precedentes à Quaresma são o domingo de preparação para a Quaresma. E essa porque nós ainda fazemos, uma tradição da Igreja Universal. No Ocidente, então, é chamada de Septuagésima, que inicia hoje. No Oriente, é chamada de Grande Quaresma, quando inicia-se a cada domingo que se aproxima da Quaresma, os cristãos orientais vão retirando um prato da comida. Os senhores sabem que a disciplina de jejum no Oriente é muito mais rigorosa que no Ocidente? Sorte nossa, talvez, de vivermos no Ocidente. No Oriente, os cristãos começam retirando um domingo a carne, depois retiram os ovos, depois retiram o leite, e assim se vai, de tal maneira que durante a Quaresma, os católicos orientais têm apenas uma refeição durante todo o dia, coisa que nós já não observamos mais como lei obrigatória. Mas nós também temos na tradição esse belo costume da Septuagésima. Foi a liturgia reformada que destruiu a paz na Igreja Universal, a unidade na Igreja Universal, e quebrou essa tradição universal da grande preparação à Quaresma. As coisas importantes devem ser bem preparadas. E a Santa Igreja, nesta missa da Septuagésima, coloca diante dos nossos olhos a leitura de São Paulo, onde São Paulo ensina que a vida espiritual ela é como um combate. Ela é como um combate. E só chega ao cume da vida espiritual, a santidade, quem peleja, quem combate. São Paulo chega a dizer quase que a vida espiritual, o céu, a santidade se ganham a pauladas. E que somente os mais vigorosos, os mais robustos, os mais fortes irão ao pódio. Mas o evangelho da missa de hoje parece que é exatamente o contrário. É bonito. Nosso Senhor conta hoje a parábola de um pai de família que tinha uma vinha e sai a contratar operários para a sua vinha. Sai de manhã cedo e encontra alguns na rua e convida estes dizendo: ide vós para a minha vinha. Trabalhem e no fim do dia eu lhes pagarei um salário, que ele acorda ali com os operários. Então, ele contrata em alguma primeira hora esses trabalhadores. Depois, andando na cidade, encontra outros e diz a esses outros: ide também vós para a minha vinha, lhes darei no final o salário acordado. Depois, diz o Evangelho, pela 11ª hora, a 11ª hora, Nosso Senhor encontra ainda, esse pai de família encontra ainda outros trabalhadores que estavam sentados na praça sem fazer nada, diz o Evangelho. E a esses Nosso Senhor diz: ide também. Por que estáis aqui todo dia ociosos sem fazer nada? E eles respondem: porque ninguém nos contratou. Pois ide também vós para a minha vinha. E logo depois o dia termina e
esse pai de família vai pagar o salário devido. Ele paga o salário dos primeiros, paga o salário dos segundos e paga o salário dos que foram chamados na última hora. E a todos esses, nosso Senhor, o pai de família, que é nosso Senhor, claro, paga exatamente o mesmo salário. Ao que os primeiros que trabalharam olham e dizem, mas isso não é justo. Nós suportamos o peso do dia e do calor, e o Senhor dá a esses que trabalharam tão pouco, apenas 1 hora, o mesmo que dá a nós? E a resposta severa: amigo, eu não te sou injusto. Acaso o dinheiro não é meu? Não posso fazer dele o que eu quero? Se eu combinei contigo tanto e combinei com este último mesmo tanto, não há injustiça nisso. Ou tu és invejoso? E então, nosso Senhor diz a famosa frase: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se São Paulo nos diz que a vida espiritual só pode ser ganhada a paulada, com combate, com mortificação, ele fala da dilaceração da carne, de entrega constante e uma luta fervorosa. Nosso Senhor no Evangelho parece que Ele está elogiando aqueles que trabalharam pouco. Parece que Nosso Senhor fica do lado de quem trabalhou pouco, de quem fez pouco, de quem suportou pouco o peso do dia e do calor no trabalho. E na verdade, meus amigos, se nós pararmos para ver, parece que durante toda a Quaresma, Jesus sempre vai elogiar e a igreja sempre vai colocar diante dos nossos olhos pessoas que fizeram pouco, mas ganharam muito. Será o caso, por exemplo, do filho pródigo. Pediu o dinheiro do pai, gastou o dinheiro, esbanjou o dinheiro com todo tipo de porcaria do mundo, volta para casa, encontra o pai e a reação é um banquete. O pai manda fazer uma festa. Não fez nada e recebe um banquete como recompensa. E a Quaresma inteira vai ser assim, não darei exemplo, senão ficará ainda mais longo do que o previsto esse sermão. Mas na Sexta-feira Santa, poderia pelo menos na Sexta-feira Santa valorizar um pouquinho mais aqueles que trabalharam durante toda a Quaresma. E nós vamos ouvir o Evangelho da Paixão e a cena onde São Dimas, que roubou a vida inteira, foi condenado à morte na cruz, é o primeiro a herdar o reino dos céus. Não fez nada a vida inteira, só roubou. Foi condenado justamente pelos seus crimes, e é o primeiro a herdar o reino dos céus. São Paulo nos convida ao trabalho árduo, que é bem adequado para a Quaresma, mas Jesus parece recompensar quem trabalha menos, os que fazem menos coisas, os que fazem e que têm menos esforços. Será que a igreja com isso quer dizer que nós devemos ser preguiçosos? Deixar a nossa conversão para a última hora? Será que com isso a Santa Igreja quer que nós entendamos que a gente não precisa fazer muita coisa e está bom como está? Absolutamente não. Não há contradição na palavra de Deus. O primeiro grande ensinamento que nós devemos tirar dessa aparente contradição, meus amigos, e são só 2, por isso prestem bem atenção, o primeiro ensinamento que nos quer ser dado nessa liturgia é de que Deus quer destruir em nós a ideia de que a santidade consiste numa espécie de ativismo espiritual. Que perigo é o ativismo espiritual? Esse ativismo espiritual que nos faz pensar que a nossa conversão, que o nosso amor a Deus, que a nossa mudança de vida tem a ver com o quanto de coisas espirituais nós fazemos. Eu rezo muito, eu faço muito jejum, eu faço muitos terços, eu vou a trocentas missas no mês. Então eu sou bom, estou convertido, não preciso mais de progresso na vida espiritual, porque progresso para mim quer dizer fazer muitas coisas na vida espiritual. Já li toda a Suma Teológica, tenho toda a biblioteca de São Bernardo lida, já tenho outro livro preparado em seguida, estou sempre fazendo alguma coisa na vida espiritual. E para mim,
ser bom é fazer muito. O ativismo espiritual, ele é sem dúvida, meus amigos, um dos maiores inimigos daqueles que já passaram pela primeira conversão. Eu já falei isso num sermão uma vez, sobre a necessidade de uma nova conversão. Mas quase todos nós aqui já passamos pela primeira conversão, já encontramos Deus nosso Senhor, já estamos lutando para vivermos com Ele, mas o ativismo espiritual pode vir a ser uma tentação na medida em que ele se torna para nós um parâmetro. Eu faço muita coisa, ou eu tenho que fazer muita coisa para ser uma pessoa boa. O mais piedoso vai ser aquele que faz mais tempo de meditação. O mais santo vai ser aquele que reza mais rosários. Engano, sutil tentação de quem progride na vida espiritual. O ativismo espiritual é ele quem resume o grau de bondade de alguém segundo o tanto de coisas que essa pessoa faz. E esse ativismo, ele é a base daquele farisaísmo presente nos cristãos mais experimentados, os senhores. Cuidado, essa é uma tentação nos meios tradicionais, um farisaísmo que vem desse ativismo espiritual, porque esses que caem nessa tentação pensam que são bons só porque não fazem como os que ainda não se voltaram inteiramente para Deus. Isso é péssimo, não tem nada de mais contrário ao Espírito de Deus, nada de mais contraditório aos sentimentos divinos. Eu não sou bom só porque eu não faço mais coisas ruins, eu não sou bom só porque eu não faço mais o que os mundanos fazem. Ao nos prepararmos para a quaresma, e é por isso que eu insisto nesse sermão, porque os senhores deverão lutar nessa quaresma, que iniciará logo mais. Haverá um combate, haverá uma luta, haverá um duelo, mas nós não podemos correr o risco de enxergar esse momento da quaresma, esse tempo sacrossanto, como um período ativista. E muitos viveram quaresmas ativistas e terão de reconhecer que, ao mesmo tempo que fizeram muito, progrediram pouco. Porque é terrível, meus amigos. Não é a quantidade de coisas que você fará nessa quaresma que lhe fará ser mais santo. Não é a quantidade de jejum ou de mortificação, nem o tanto que você dilacerará o seu corpo, que dirá o quanto você cresceu no amor a Deus. Quando pensarem nas penitências, lembrem disso. O ativismo espiritual, ele torna a vida católica um fardo, um amontoado de regras, torna a vida espiritual pesada, difícil de ser suportada. Ele tolhe a liberdade de um filho de Deus. E daí, desse ativismo espiritual, que muitas vezes nasce de um desejo de perfeição, nascem também os orgulhos, os escrúpulos. Isso é, a ideia de que eu tenho de fazer absolutamente tudo em perfeito estado de religião e de que tudo que eu faço tem que ser perfeitamente religioso. Nasce o escrúpulo e nasce o farisaísmo. Eu sou bom porque eu faço coisas que o outro não faz. É a oração do fariseu: eu te louvo, ó Deus dos céus, porque eu não sou como este outro. Se Deus olha e recompensa tanto quem trabalhou o dia inteiro, e Deus recompensa quem luta, Deus recompensa quem está numa vida inteira empregado ao seu serviço. Ele disse ao filho mais velho: tudo que é meu é teu. Se Deus recompensa com quem trabalhou apenas 1 hora, se Deus recompensa quem trabalhou o dia inteiro como quem trabalhou apenas 1 hora, e se nós já entendemos que com isso Deus quer nos ensinar que o que importa não é o tanto de coisas que nós fazemos, essa é a primeira lição, não é o tanto de coisa que nós fazemos. Nós devemos entender, meus amigos, que a segunda lição dessa liturgia é nos fazer compreender que se para Deus o que importa não é o tanto de coisa que nós fazemos, para Ele o que importa é a maneira com a qual vivemos depois que nós nos encontramos com Ele. Esses desocupados que estavam no banco da praça,
Para Deus importava muito menos o que eles fizeram antes. Importava mais o que eles fariam com o convite: ide também vós para a minha vinha. E eles foram e trabalharam. Menos do que quem trabalhou mais tempo, é verdade. Mas trabalharam, se dedicaram, se entregaram e ele pagou, deu o que era justo. O que importa, meus amigos, aos olhos de Deus é a maneira com a qual nós vivemos depois de nos encontrarmos com Ele. Não quanto, mas como. É preciso criar, então, um coração sincero. Se nós vivemos na sinceridade de vida, não importa o quanto seja feito, isso liberta na vida espiritual, isso consola na vida espiritual, é um peso que é retirado das costas. Se nós entendemos que o que importa não é o quanto, mas é o como nós fazemos, e se nós fazemos esse como com um coração sincero, agindo em absolutamente todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos sendo capaz de amar a Deus. Um coração que em absolutamente todas as suas ações comporta-se como um coração eleito de Deus. Ide também vós para a minha vinha. Não importa quanto nós já fizemos, mas como nós fizemos, de que maneira nós nos comportamos, como um coração eleito por Deus. Como esses empregados, eles foram eleitos para a vinha do Senhor e trabalharam. Então, um coração sincero, sem divisão, que em todos os momentos e em todos os lugares é exatamente da mesma maneira, como um coração eleito de Deus. Os senhores sabem de onde vem a palavra sinceridade. Os que fizeram catequese, eu já repeti isso tantas vezes, mas aos que não sabem, esse termo sinceridade vem do latim, e se tinha um costume de que quando se ia comprar mármore no Império Romano, se comprava sempre, seja uma escultura ou um bloco, é mais nobre aquele mármore que é mais único, que tem menos peças coladas. Para se fazer um grande pedaço de mármore esculpido para ser uma mesa ou o que for, para se fazer uma escultura, se vai ser mais nobre quanto uma única peça for. Se essa peça se quebrava, se perdia a nobreza, mas para se guardar o mármore, se colava então com cera. Se juntava as partes do mármore com cera, sobretudo numa escultura. E então, quando alguém queria comprar um bom mármore, um mármore nobre, perguntava ao vendedor: este mármore é com cera ou sem cera? Cum cera vel sine cera. Sine cera, sem cera. Era mais nobre o mármore sem cera. E vem desse termo a palavra sinceridade. Um coração que não é despedaçado e colado, um coração que não é dividido, um coração que é único, uno, que ama a Deus tanto na oração como na vida prática, e que faz da vida prática uma oração também. Santa Teresa d'Ávila diz que para testar se alguém realmente reza de verdade e entender o espírito da oração, incomode-a na oração, atrapalha. Ela está rezando ali, bata no ombro e chame-a. Se ela se irrita é porque ela ainda não entendeu o que é oração. É por isso que São Francisco de Sales diz que quando a gente está rezando e precisa deixar a oração para ir à vida prática, nós trocamos Deus por Deus. Mas só quem entendeu que a vida espiritual não é ativismo, que a vida espiritual não é um aglomerado de coisas, é que pode viver isso num verdadeiro espírito. Um espírito de liberdade de um filho de Deus. Trocar Deus por Deus. E encontrar Deus em tudo, um coração sincero. Um coração sincero também significa um coração que imita os sentimentos de Deus. Fazer com o próximo aquilo que eu gostaria de que Deus fizesse comigo. Como pode ser um verdadeiro cristão, alguém sincero, um coração autêntico, que não imita na sua vida o sentimento de Deus por si? É incoerente. Um coração sincero. Esse é o desejo de uma boa quaresma, esse é o fruto de uma boa quaresma. Um coração que vai ser mais cristão, no sentido que vai se tornar mais Cristo.
É isso que dará o sentido às nossas resoluções quaresmais. E aí vai fazer sentido fazer penitência. Quais são as 3 grandes penitências que a igreja nos pede na quaresma? Oração. Oração. E quem entendeu para que serve a quaresma, para que serve o combate espiritual, vai entender então que oração quer dizer lutar para ter um coração mais sincero, que ama a Deus, que está unido a Deus, tanto nas devoções pessoais, quanto em absolutamente qualquer outro momento da vida. Pense nisso hoje, desses dias que nos separam até a quaresma, e vocês já vão saber qual é a penitência que precisam no nível da oração. Por exemplo, como é possível que um coração que ama a Deus, que luta para ser cristão, reze, pronuncie palavras tão belas, e ao mesmo tempo ainda esteja apegado ao pecado? Ainda não combateu um pecado específico. Pois bem, esse pecado específico que você não combateu, é isto que precisa fazer na quaresma. Essa vai ser a sua verdadeira oração na quaresma. A igreja nos pede a oração, a igreja nos pede a esmola. E aí a gente se confunde muitas vezes achando que esmola é puramente material, e isso deve ser feito, mas é a esmola espiritual. Imitar na nossa vida os sentimentos de Deus por nós. Por que eu quero que Deus tenha paciência comigo e eu não tenho paciência com quem mora na minha casa? Por que é que eu quero que Deus me perdoe e eu ainda recuso perdão a uma pessoa? Pois bem, quaresma de verdade vai ser se no final, na Páscoa, você vai poder chegar com o coração livre e dizer, eu perdoei. Depois de anos de mágoa, depois de anos de fechar-me essa pessoa, eu me libertei. Essa quaresma eu consegui perdoar. Pois você não quer o perdão de Deus? Por que você não dá o perdão? E assim vai com tudo. Em relação ao próximo, oração, esmola, jejum, o jejum que precisa ser tão bem entendido. Renunciar o que na quaresma? Jejuar do que? Não caiam nessa falácia de jejuar do pecado. Isso nós temos que fazer sempre. Tem padre hoje que ensina os fiéis, desensina os fiéis, não é preciso fazer jejum de alimento ou de outra coisa, faça jejum da língua. Mas isso não é jejum, isso é mandamento, é ordem de Deus, nosso Senhor. Agora, jejue daquilo que lhe impede de ter um coração sincero. Você não ama Deus? Você não busca uma santidade de vida? Olhe para aquilo que está lhe separando disso. Como, por exemplo, a internet. Como, por exemplo, uma amizade. Como, por exemplo, um contato. Como, por exemplo, uma ocasião. Que não são necessários na nossa vida, mas que nós preferimos guardar, não por estima dessas coisas. Isso a gente maqueia, mas é por estima ao pecado. Eu não apago a minha rede social, ou eu não apago os contatos de lá, ou eu não apago contatos no WhatsApp, não porque eu tenho estima a essas pessoas, eu tenho estima ao meu pecado, e são elas que me levam ao pecado. Se eu não me prender a isso, eu vou perder o pecado. Pois bem, é disso que a gente tem que jejuar, daquilo que não é necessário, mas que me separa de Deus. Renuncie nessa quaresma a esse tipo de coisa, e aí haverá um coração sincero, um coração simplesmente livre no final desses 40 dias. Do que adianta saber o que lhe leva ao pecado e desistir de tomar cerveja na quaresma? Normalmente quem faz esse propósito nem toma muita cerveja na vida. Do que adianta renunciar ao chocolate na quaresma, o açúcar na quaresma, e não renunciar à fonte do pecado, que não precisava estar na sua vida, mas você guarda com tanta estimação e carinho? A vida espiritual não é fazer muita coisa, é fazer a coisa certa, que a gente entendeu ser o certo. Muita gente não se converte, já está terminando, muita gente não se converte porque enrola. Não tem nada mais pavoroso na vida espiritual do que um cristão que se ajoelha para rezar, meu Deus, qual é a tua vontade? E no fundo, Deus fica com o dedo tocando no coração, a gente sabe muito bem, para de fazer isso, para de fazer isso. E a gente fica pedindo a Deus, o que eu tenho que parar de fazer? E Deus já mostrou, Deus colocou na nossa natureza algo que na filosofia nós chamamos de sinderese, uma luz da nossa própria inteligência, na nossa consciência, que pisca, que brilha e diz, muda isso, deixa de fazer isso, passa a fazer aquilo,
corta tal tipo de coisa. Se as pessoas fizessem o que devem, se convertiam mais rápido. Todos nós, inclusive o padre. Se a gente faz o que deve, a gente para de enrolar na vida espiritual. Isso importa. Esse é o verdadeiro combate que deve existir. O importante, meus amigos, é termos um coração coerente. Daqui para frente, lutarmos. Eu não estou dizendo para que sejam preguiçosos, para que não lutem, para que não encarem a vida espiritual como um combate. Mas que seja um esforço fecundo. Não pode ser a repetição de atos vazios, sem sentido. Porque mesmo quem reza muito terço, faz muito jejum, faz muita meditação, faz novena sem parar, mas se for só uma repetição desse tipo de coisa, se a sua vida não toca aquilo que deve ser mudado, você pode fazer as piores coisas, pode ser tão ruim quanto o pior dos mundanos, o pior dos pagãos. Todos nós. Nesse domingo da 70ª, peçamos a Deus um coração sincero e larguemos a ideia de uma santidade que é fruto de um ativismo espiritual. Ajude-nos, Nossa Senhora, ela que é a rainha do céu e da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.